Louvado e engrandecido seja nosso Deus por todas as coisas, amém? A Ele seja honra, glória, louvor, domínio e poder. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite, para engrandecer, louvar e exaltar o nome do nosso Deus, o grande eu sou, amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor que fica lá em Apocalipse 1. Pode abrir a sua Bíblia, pode se pôr de pé em reverência a ela, reverência à palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Amém? Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que vem e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí diz assim, João, porque o tempo está... Não. Isto. Só um minuto, irmãos. Isso. João e as 7 estrelas que estão... João e as 7 estrelas que estão na igreja, que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do trono, do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis sacerdote para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém? Então vamos de novo daqui, ó. No 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Por causa dele, né, que nós estamos aqui, para adorá-lo, para engrandecer o nome desse Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu e ressuscitou, tão somente por amor a nós. Amém? Então oremos nessa noite e engrandecemos e entoamos louvores ao nosso Deus. Hoje você veio aqui tão somente com alegria no teu coração para ofertar louvores ao nosso Deus. Então sinta-se à vontade. Se você tiver, se a sua oferta de louvor e adoração hoje for sentado, dê sentado. Se for em pé, dê em pé. Se for em louvores, dê em louvores. Haja diante do Senhor como se fosse a última vez na presença dEle. Imagine que depois que sair daqui não vai ter mais tempo, não vai ter mais momento para adoração. Imagine que hoje é a última adoração. Imagine que agora é a sua última oferta de amor diante do Senhor. Então faça com todo o teu fôlego, com todo o seu respirar, com toda a vida que há em você. Oferte ao Senhor essa noite louvores e adoração. Amém? Vamos estar orando? Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, ó Deus, porque tu és o nosso grande eu sou. Tu és a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Tu és o sol de justiça, ó Pai. Tu és aquele, Senhor, que nos acordaste nessa manhã, ó Deus, e nos deste o fôlego da vida. Tu és, Senhor, o motivo de nós estarmos aqui essa noite, Deus. Tu és, Senhor, Deus amado, o ar que nós respiramos. E sem ti, Deus amado, nós não estaríamos aqui. Sem a sua morte lá na cruz, ó Pai, nós não estaríamos aqui,
ó Deus, porque o Senhor é o motivo, ó Deus, de nós estamos aqui. O Senhor, Deus amado, aqui se enviou, se deu por nós. Então, ó Deus, nós estamos aqui para tão somente te agradecer, ó Deus, pela nossa libertação, pela nossa transformação, Deus amado, pelas nossas vidas em Ti. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor, Deus amado, reatou a aliança, Deus amado, de Deus para com o homem. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos permite te adorar, sem nenhum véu, sem nenhum impedimento, Deus amado, sem nenhum bloqueio. Tu, Deus amado, recebe a nossa adoração, ó Deus amado, como face a face. Então, diante da sua soberania, diante da sua majestade, ó Deus, estamos aqui essa noite, ó Deus, para engrandecer o teu nome, para te exaltar, porque tu és o motivo, Senhor, da nossa alegria, Deus amado, do nosso louvor, ó Deus. Não existe outro motivo, outra razão para louvarmos, ó Pai. O Senhor é o louvor, Senhor, Deus amado. O Senhor é a nossa respiração. O Senhor, Deus amado, é tudo em nós. Então receba, Deus amado, a nossa adoração essa noite, Deus amado, como um bálsamo suave diante das tuas narinas, ó Deus. Tão somente para que o Senhor seja entoado, que céus e terra, Deus amado, estremeça com o louvor deste lugar. Que as pessoas se quebrantem diante de Ti, ó Deus, reconhecendo a sua majestade, Deus amado, a Tua presença neste lugar. Ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fique à vontade no meio de nós. Passeia no meio de nós, ó Pai, e faça o Teu querer. Liberta pessoas, quebranta corações, transforma vidas, ó Pai. Nos enche do Seu Espírito, ó Deus. Renova-nos essa noite, ó Deus, porque queremos sentir a Tua presença. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, receba a nossa adoração nessa noite, como culto de ação de graça, como gratidão pela libertação do nosso pecado, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém. Ministério de Louvor está com a oportunidade. Amados, muitas pessoas passaram lutas e não conseguiram chegar. Você chegou. Então adore ao Senhor porque você chegou. Barreiras se levantam para as pessoas não se chegar neste lugar. E você chegou. Você está livre. Então adore ao Senhor. Amém? Aleluia. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja na tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua família. E esse louvor é uma oração que a gente faz ao Senhor. Você peça ao Senhor que Ele venha te sondar e que tudo aquilo que não for do agrado do Senhor possa ser retirado da tua vida. Você permita que o Senhor retire da tua vida tudo aquilo que não provenha dEle e que Ele possa te usar como flecha que alcance o alvo, como ponte para aqueles que necessitam chegar até o Senhor. Muitas vezes você pode ser a ponte e que nós possamos realmente ser essa ponte que leva as pessoas até o Senhor Jesus. Amém? Senhor, quebranta o meu coração, quebranta-nos, ó Pai, transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-nos, ó Pai.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Por quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Estamos de pé, não caminhamos pelo que você é nação santa, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Você é nação santa, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Amém. Nada vai parar a igreja do Senhor, porque nós somos fortes. Unidos, nós somos mais fortes. Amém? E hoje você veio para sentar na mesa do rei. Hoje você está na casa do Pai. E quando a gente chega na casa da nossa mãe, do nosso pai, o que a gente faz com a nossa parentela? Oi, tudo bem? Como é que você foi a semana? Dá um abraço no teu irmão aí, abençoa o teu irmão, pergunta a ele como é que foi a semana dele. Amém? Dá um abraço apertado aí no teu irmão. Estamos na casa do Pai. Aleluia. Aleluia. Enquanto isso, a irmã Sheila vai se encaminhando para cá. Aleluia. Boa noite, irmãos. Pode sentar, irmãos. Amém. Esse louvor, ele fala sobre uma graça que nos alcançou, que foi a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Todos nós fomos alcançados por essa graça que nós não merecíamos, né? Nós não merecíamos esse amor, não merecíamos o perdão, não merecíamos essa vida, mas o Senhor, pela sua graça, nos alcançou. Então, que a gente possa a cada dia ser grato ao Senhor por essa tão grande graça, por esse tão grande milagre que nos alcançou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.
Deus libertar, livre enfim será. Em seu imenso amor, condenação não há. Quem Deus libertar, livre enfim será. Em seu imenso amor, condenação não há. Graça maravilhosa, graça, sou salvo pela graça. Seu sacrifício na cruz do Calvário me trouxe perdão. Graça maravilhosa, graça, sou salvo pela graça. Seu sacrifício na cruz do Calvário me trouxe perdão. Aleluia. Quem Deus libertar, livre enfim será. Em seu imenso amor, condenação não há. Quem Deus libertar, livre enfim será. Em seu imenso amor, condenação não há. Condenação não há. Condenação não há. Condenação não há. Graça maravilhosa, graça, sou salvo pela graça. Seu sacrifício na cruz do Calvário me trouxe perdão. Graça maravilhosa, graça, sou salvo pela graça. Seu sacrifício na cruz do Calvário me trouxe perdão. Aleluia. Glória a Deus. Verbo vivo, Jesus Cristo, a glória de Deus. Sem demora, vem depressa nos levar aos céus. Aleluia. Deus continue abençoando, capacitando cada vez mais e mais. Maravilhosa graça. Convido a diaconizar Ruth, irmão José Roberto, para nós portamos estar cantando um hino. E aí você está com a oportunidade de estar ofertando ao nosso Senhor também. Que cada um oferte aquilo que Ele propôs no seu coração, amém? Hino de número 142,
Se a igreja puder colocar em pé, estamos adorando o Senhor. Pão da vida, pão do céu, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, doce amor e vida traz. Este sangue ao coração, doce amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui na tua casa para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, ó Deus. Queremos te agradecer, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que foi entregue aqui no seu altar, por vida, Senhor, entregue no seu altar nesta noite, Senhor Deus. Muito obrigado, porque o Senhor tem dado condições, o Senhor tem suprido, ó Deus, as necessidades do teu povo. E entregamos, ó Deus, a tua igreja nas tuas mãos. Continue, ó Deus, suprindo as nossas necessidades, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Não nos deixes faltar nada, ó Deus, mas que tudo venha do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Bem, podeis assentar. Temos visitante? Amém? Não? Bom, então o pastor está com a oportunidade para estar trazendo a palavra. Que o Senhor te use. Amém? Oremos pelo nosso pastor. Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua presença, Senhor, te louvando e engrandecendo o teu nome. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que trouxe louvores de oferta a ti. Obrigado, Senhor, pelo ministério, ó Pai, que o Senhor continue usando o teu servo, Senhor, nesta noite, Pai. E assim como o Senhor falou o coração dele, ó Deus, transborde sobre os nossos corações também. Quebranta-nos, ó Deus, abre o nosso intelecto, ó Deus, para que nós possamos vir receber a tua palavra, colocar em prática para a glória e exaltação do seu nome. No nome santo de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Que bênção, que maravilha estar aqui. Deixa eu só fazer um destaque aqui. Essas meninas, né, para a glória do Senhor, estão cantando. Sabe qual é o meu sonho? Pastor Valdir, preciso invejá-lo. Eu quero estar com... O senhor está com quantos anos? 77. Eu quero chegar a 90 e ver meus netos cantando aqui comigo. Ou aqui, né? Onde o senhor mandar. Mas vai que, né? Aqui, já pensou? 90 anos aqui? Mas eu quero agradecer muito a Deus. Eu sou muito grato por essa bênção, né? De ver minhas filhas cantando ao Senhor. Eu posso fazer elogios a elas porque vocês não vão ficar com ciúme. São minhas filhas e minha esposa, né? Então, não estou fazendo para outros. Senão a gente faz para um, não faz para outro, a gente acaba pecando.
mas eu estou muito grato a Deus. Eu fiquei ali e elas ensaiam escondido de mim. Não deixa ele saber, não, não deixa ele saber, não. Mas que o Senhor, né, fortaleça a família Fuli, que o Senhor deixe elas cada vez mais na presença do Senhor. Já pensou, meus netos, cara? Meus netos, quando vêm a esse mundo, virar tudo baterista, virar tudo guitarrista para o Senhor, cantando para o Senhor, e aí eu vou ficar assim, tipo o pastor Valdir, né? Tipo o pastor... Isso, não é? Ah, não é? Tem a Emily, tá vendo a Emily tocando aí? Então eu quero pegar essa unção aí, amém? Depois, Marquinhos, tem que separar um louvor daquele para a gente aprender na igreja, né? Porque o Marquinhos cantou uns 15 louvores, mas pega um, vamos botar aqui para a igreja para a gente também cantar. Isso é benção. Queridos, nesse mês de missões nacionais, Deus colocou uma palavra no meu coração, que há uns 3 anos, 2 anos atrás, já posso até falar isso, 3 anos atrás, eu preguei ela aqui, mas nem lembrava de nada. Então Deus colocou no meu coração, estava lendo a palavra. Eu queria falar nessa noite, queria que você abrisse tua Bíblia, Atos capítulo 10, verso de 1 até o verso 7, como palavra introdutória. E se você achou, você pode ficar em pé. Atos capítulo 10, verso de 1 até o verso 7. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou Cornélio, chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Você pode ler o versículo 4 e o versículo 4? Só o versículo 4. Amém. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Aplica, ó Deus, aos nossos corações. Que nessa noite todo o entendimento do teu Espírito Santo alcance a nossa mente. Que nada nem ninguém, ó Deus, venha tirar a nossa atenção, mas que venhamos estar ligados, ó Deus, com o Espírito Santo do Senhor. E que o Senhor fale profundamente no nosso coração nessa noite, para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Nós estamos diante de um texto aonde pode acontecer o maior milagre na vida de alguém. Talvez você possa pensar comigo e imaginar comigo, pastor, milagres são quando pessoas são curadas, pessoas são ressuscitadas, mas você está diante de um texto, pode baixar um pouquinho mais, filho, pode baixar o microfone aí. Você está diante de um texto que fala do maior milagre na vida de alguém. A salvação da sua alma e a salvação da sua casa. Esse texto é o texto que fala da conversão de Cornélio
e de toda a sua família. Para você ter uma ideia, o apóstolo Pedro ele passou por 2 milagres antes de acontecer essa salvação na casa de Cornélio. Primeiro que aconteceu a cura de Enéas, depois a ressurreição de Dorcas. Milagres que Deus usou o apóstolo Pedro, milagres que Deus transformou através do apóstolo Pedro e que fizeram verdadeiramente maravilhas na vida de alguém. Mas o maior milagre que posso dizer para você nessa noite é a salvação de uma casa, é a salvação de vidas. Porque quem pode se salvar, quem é que pode escapar da condenação se não forem salvos, se não formos salvos? Mas só tem uma coisa que eu quero começar a pensar com você. Alguns pontos interessantes nesse texto, que eu vou usar do texto todo de Atos, capítulo 10, mas que eu preciso apontar. Por exemplo, primeiro ponto que eu quero pensar com você, quem era esse Cornélio? Cornélio, a Bíblia vai dizer que ele era um centurião. Centurião, você tinha a legião, você tinha a corte e você tinha a centúria. Legião, 6.000. Corte, 600. Centúria, 100. Este homem ele era responsável por uma centúria, chefe de uma centúria de 100 pessoas, de 100 soldados do exército romano. Por si só, nós olhamos e vemos que Deus ele é gracioso em entrar em qualquer lugar, em qualquer casa, independe da posição social, independe do local onde está, independe qual exército que serve, independe qual nação serve. Deus ele é poderoso para entrar nessa casa e fazer mudança. E a Bíblia vai dizer que ele tem uma característica muito singular, muito peculiar. A Bíblia diz que este homem era um homem piedoso, temente a Deus, não só ele, como toda a sua casa. Piedoso quer dizer que ele usava de piedade. Pode parecer simples, mas aquele homem, quando se tratava do relacionamento com pessoas, ele era piedoso. A Bíblia faz questão de fazer essa marcação na vida dele, mas a Bíblia também faz questão de falar que ele era temente a Deus. Temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E ele era temente. Ele tinha aqui uma característica que eu posso dizer para você dos melhores crentes, dos melhores servos do Senhor. Porque, convenhamos, quando Deus nos salva, Deus nos chama para ser piedosos. Porque o Evangelho é de piedade. O Evangelho é de bondade. O Evangelho é de toque. O Evangelho é de transformação. O Evangelho é de abençoar vidas. O Evangelho, nós fomos chamados para isso, para abençoar alguém, para cuidar de alguém, para viver em prol do outro. E este homem aqui era um cara piedoso, a Bíblia vai dizer que ele era temente, tinha um princípio da sabedoria. Mas não só isso. A Bíblia vai dizer que ele usava dos seus recursos e também dava esmolas. Ele dava àquele que necessitava. Isso daqui é uma característica também que entendo que quando Deus nos chama, o que temos está a serviço do outro, independente de quem seja. Independente, como eu gosto de falar, cara, eu acho muito bacana isso. Os crentes deveriam ser as pessoas mais piedosas, mais tementes e as pessoas mais educadas. O crente, por exemplo, é aquele que não joga lixo no chão. Eita! Você pode dizer um amém? Pode dizer um glória a Deus aí? Porque se você entende que Deus te chamou ao Evangelho
e você destrói aquilo que Deus criou, você está deixando de ser uma pessoa que honra a Deus. Entende? Porque a gente fala assim, não, estou falando dessa questão de jogar lixo na rua, de vez em quando eu vejo uns porcos, andando com o carro aberto e... O crente não pode fazer isso, sabe por quê? Porque esse lixo vai para um lugar e daqui a pouco prejudica outras pessoas. A gente sabe disso. A gente sabe que lixo é lugar de se recolher onde se recolhe lixo. Então o crente foi chamado para isso. Mas o crente também foi chamado para abençoar vidas. E quando nós olhamos para isso aqui, para a vida deste homem, está aqui tipificado um cara crente, um cara bom, um cara que, sabe, é top. Aí você fala aqui assim, olha, chegou aqui, tá bom, pastor. Mas a Bíblia diz que esse homem também, o quê? Orava. E a Bíblia diz que um dia, por volta das 3 horas da tarde, na verdade, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Tessalonicense estava na cabeça desse homem. Orai sem cessar. Ele orava, provavelmente, oração das 9 horas, oração das 3 horas, oração do meio-dia, oração das 6 horas. Ele estava sempre em constante oração. Cara top. Dando banho em muitos evangélicos. Você pode dizer um amém? Não diz amém para isso não. Não diz amém para isso. Diga assim, misericórdia. Porque tem crente que não ora. Mas tem um ímpio que não foi salvo, que teme a Deus e que ora mais. Mas aí você não pode dizer amém, você tem que dizer misericórdia, Senhor. Eu não quero chegar nesse ponto de ser comparado a um homem que não aceitou a Cristo e dizer que eu não faço como ele faz. É por isso que, por exemplo, você pode ver, né, que às vezes a gente fica olhando assim as pessoas, né, quando tem os seus horários de oração e são de outras religiões, tem ali aquele fervor e às vezes a gente esquece de orar e a gente fica olhando assim, Senhor, misericórdia. Às vezes a gente tem que aprender, por exemplo, com outras religiões para a gente ser despertados. Mas a Bíblia vai dizer que durante um tempo, um momento, Deus se apareceu a ele. Sabe por quê? Faltava-lhe alguma coisa. Temer ao Senhor, orar ao Senhor, dar esmolas, ser piedoso não é o suficiente para alcançarmos a salvação. Falta alguma coisa. Ninguém que, por exemplo, fala de salvação vai ser salvo pelas suas obras. Na verdade, nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos mediante a fé, somos salvos pela graça, mediante a fé, e quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, aí nós somos salvos. Então esse homem ele tinha tudo, ele fazia tudo que eu tenho que fazer como crente, mas lhe faltava alguma coisa, faltava a salvação, faltava a palavra chegar à sua vida, faltava a palavra tocar no seu íntimo, faltava a palavra fazer a mudança que precisava fazer. Mas eu digo uma coisa para você, já era um bom caminho andado, mas faltava. Talvez você esteja aí caminhando, mas se ainda não teve um encontro real com Jesus, eu digo para você, tudo que você está fazendo, tudo que você fez, se você ainda não teve um real encontro com o Senhor Jesus, ainda está te faltando tudo. Então corra logo, entregue sua vida a Jesus, deixa ele mudar, transformar totalmente a sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus marcou o encontro com este homem. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor lhe disse: as suas orações, as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Mas agora, vai lá e manda chamar Simão Pedro.
Agora é necessário chegar alguma coisa à tua casa para que a salvação seja verdadeira, para que a salvação seja completa. E aí, olhando para esse tempo em que nós estamos falando, nós estamos vendo um monte de pessoas que são bacanas, que são legais, mas que está precisando de uma palavra. E assim como foi na vida de Cornélio, Deus levanta uma igreja. Deus levantou o apóstolo Pedro. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor lhe disse: as suas orações, as suas esmolas subiram. Agora envie um mensageiro a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O que eu começo a pensar? Existe um monte de pessoas igual a Cornélio nesse mundo, precisando de uma palavra e precisando de um posicionamento da igreja. A Bíblia vai dizer que eles estão em Cesareia. O anjo do Senhor aparece a Cornélio dizendo: vá a Jope. Jope é o lugar de onde Jonas saiu para fugir de Deus e foi para Tarso, e não foi para Nínive. Esse lugar aqui é um lugar específico, um lugar especial. Mas é um lugar também onde nós precisamos nos atentar para aquilo que Deus tem nos chamado, para cada um de nós fazer. E a palavra do Senhor diz que ele manda chamar Simão. Mas quando ele manda chamar Simão, tem uma coisa aqui muito clara. Aonde que Simão estava? Na casa de Simão. Onde que Pedro estava? Na casa de Simão Curtidor. Você sabe o que era um curtidor? O curtidor era aquele que fazia couro da pele de animais. Ele trabalhava o couro para fazer vestimentas. E aí tem uma coisa. Pedro é judeu, está na casa de um curtidor que está lidando com animal morto. E animal morto, no judaísmo, quer dizer que você se torna o quê? Impuro. Deus já estava fazendo o quê com Pedro? Trabalhando na vida de Pedro. Olha, antes de Deus, daqui a pouco eu vou falar da visão que Pedro teve. Sabe o que acontece? Deus tem trabalhado na igreja para a igreja cumprir essa missão. Por isso que Deus coloca Pedro na casa de Simão Curtidor. Trabalhava, só para você ter uma ideia, por que ele mora na beira-mar? Porque o cheiro daquilo que era trabalhado da pele dos animais para virar, para tirar o couro dos animais, o cheiro era horrível. Então você tinha que estar à beira-mar para o cheiro ir mais longe, ou melhor, sair de perto das pessoas. Estava distante da cidade, distante das casas. E aí Deus está trabalhando numa igreja, num Pedro, que tinha dificuldades com essa questão judaica. Lembra quando nós estamos estudando hoje de manhã, nós falamos. O que Pedro fez hoje na carta de Paulo aos Gálatas. Deus está trabalhando com ele, coloca ele no lugar desse e começa a trabalhar. Deus também levanta, dá a Pedro também uma visão. No versículo 11 desse capítulo, diz assim: viu o céu aberto, o objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro, sabe o que Pedro falou assim? Senhor, de maneira nenhuma. Nunca comi nada imundo. Deus falou para Pedro que não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Nesse momento aqui, Deus está trabalhando uma igreja para salvar vidas, para que essa igreja quebre certos paradigmas,
certos muros. Que muros são esses? Muros étnicos, muros de nações, muros de regionais, muros de condição social, muros que às vezes nós colocamos para salvar vidas, porque o evangelho não é só para nós, o evangelho é para toda a criatura. Jesus salvou, veio salvar toda a criatura. Então não pode haver nada que separe. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz: não há grego, não há judeu. Deus veio para morrer, para se entregar por todas as pessoas. É por isso que ele trabalhou no coração de Pedro, mostrando a Pedro que está na casa de Simão, curtidor, mostrando a Pedro uma visão, dizendo assim: como é que você considera imundo? Como é que você considera imundo aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei? Como é que você considera imundo as pessoas? Porque as pessoas também podem ser salvas. As pessoas também podem entregar a sua vida a mim. Eu também posso mudar a história. A palavra do Senhor diz que quando Pedro chega neste lugar, na casa de Cornélio, a palavra do Senhor diz que ele entende o que Deus estava falando. Porque Pedro diz assim: agora eu sei. Porque enquanto eu estava orando, o Senhor apareceu a mim, me mostrou aqueles animais subindo, e o Senhor disse para mim assim: mate e coma. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho, a igreja, o reino de Deus é para todas as pessoas. É por isso que na igreja não pode ter, por exemplo, eu não gosto daquele porque ele é de uma cor diferente do meu. Está repreendido isso em nome de Jesus. Não tem esse negócio de cor. Não tem esse negócio de condição social. Porque o irmão que ganha mais na igreja é o irmão que dá maior dízimo. Né? Sempre sonhei de falar isso. O irmão que dá maior dízimo é o cara que ninguém pode mexer com ele. Por que não, pastor? Porque a igreja é de todos. O evangelho é para todos. A igreja foi chamada para salvar todos. A igreja foi chamada para evangelizar todos. Seja por isso que Jesus falou assim: vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, porque todos para mim são importantes. O que nós precisamos aprender com Pedro é que Deus trabalhou na vida de Pedro para quebrar as inimizades, quebrar barreiras. Não pode haver barreiras. Jesus foi aquele que foi levantado e pagou o mesmo preço. O mesmo preço. O mesmo. Você não é mais especial que eu. Eu não sou mais especial que você. O preço foi o mesmo. O mesmo. Quando eu digo assim, o mesmo, é que ele foi tão grande esse preço, mas foi do mesmo jeito. Porque ele não amou mais a mim e amou menos a você. O preço não foi um preço pequeno por mim e um maior por você. A cruz não foi cruz diferente para mim e para você, foi a mesma cruz. O sacrifício não foi diferente, foi o mesmo sacrifício. Então, quando o apóstolo Pedro entende, a palavra do Senhor diz, ele fala assim: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Por que nós tratamos? Por que nós não acreditamos que Deus pode salvar alguém? Por que nós fechamos a nossa boca e não abrimos a nossa boca para salvar o ímpio? Independente de quem seja. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. E a palavra do Senhor diz que o apóstolo Pedro entende isso.
Sabe o que eu estou pensando nessa noite? Você entendeu isso? Você entendeu que o Evangelho não é só para você? Você entendeu que o Evangelho é para salvar todas as pessoas? Você entendeu que o Evangelho é para salvar outras vidas? Deus levanta uma igreja, a palavra do Senhor diz que Pedro sai, vai se encontrar com Cornélio. Ele prega uma palavra. Presta atenção. A igreja precisa estar preparada para não fazer acepção de ninguém. Não precisa fazer separação e não pode fazer separação de ninguém. Mas a igreja precisa estar preparada também para pregar a sua palavra. Quando Pedro chega naquele lugar, a palavra do Senhor diz que Pedro prega uma palavra naquela casa. Diz a palavra do Senhor, diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Pedro diz: este é o Senhor de todos. Quem é o centro da palavra? Quem é a palavra que tem que ser ministrada? Jesus Cristo. Ele diz assim: ele é o Senhor de todos. Qual é a palavra que a igreja tem para pregar hoje? Jesus Cristo no centro. A palavra do Senhor diz que Pedro falou daquilo que Jesus fez. Diz que ele morreu numa cruz, mesmo tendo feito só o bem. Jesus não fez o mal. Jesus fez só o bem. Mas foi morto numa cruz. O apóstolo Pedro prega essa palavra e diz assim: Cristo morreu numa cruz. Versículo 39, foi pendurado no madeiro. Mas ele também diz que esse ser pendurado no madeiro também não foi a obra concluída, porque ele vai dizer no versículo 40, a este Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que fosse manifesto. Mas ele também não para só aí de pregar essa palavra. A palavra que a igreja tem que pregar é uma palavra completa, a palavra de Jesus. E ele, no versículo 36, ele diz que ele é Senhor de todos, mas no versículo 42, a Bíblia vai dizer que ele foi constituído por Deus e juízes de vivos e mortos. Sabe qual é a dificuldade hoje que temos? É que nós somos levados e, por todo o contexto que vivemos nesse Brasil, nesse mundo, pessoas estão sendo levados a mudar a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que o que traz salvação, traz mudança, é a palavra verdadeira. O Evangelho sendo pregado, Jesus Cristo como Senhor de todos, mas Senhor também e juiz, porque um dia virá, e esse dia ele também se manifestará como juiz de toda a terra. E se tem uma coisa que eu posso dizer para você, que a obra de Cristo ela é completa. A palavra que a igreja tem para pregar nesse tempo não é uma palavra que adoça, não é uma palavra que traz conforto, mas é uma palavra que traz confronto. Não é uma palavra que somente diz o que você vai ter nesse mundo, mas mais fala daquilo que Deus tem preparado para você lá na frente. Mas olha só o que diz no versículo 43, que esse Jesus também, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Ou seja, ele também se manifestou ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A igreja que Deus separou naquele tempo tinha por sobrenome Pedro, Simão Pedro, que entendeu que Deus não faz acepção de pessoas, que entendeu que o evangelho não era só para ele, que entendeu que o evangelho era para ser anunciado. Mas a palavra do Senhor também mostra que esse mesmo Pedro foi aquele que teve uma palavra de Deus para aquela família.
E aí eu posso pensar com você que palavra que muda é a palavra verdadeira, é a pregação das Escrituras. E a palavra do Senhor diz que quando Pedro prega aquela palavra, toda aquela família é salva para a glória de Deus Pai. Cornélio, que era um homem temente a Deus, que era um homem que orava, que era um homem que era piedoso, tanto ele quanto a sua família, agora recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo desce naquela família e faz uma mudança. O maior milagre que pode acontecer numa casa é Jesus salvar toda a sua casa. Jesus mudar toda a casa. Porque aquela família tinha tudo de bom, mas faltava a salvação. Faltava Cristo. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando: o que te falta? Você não rouba, você não mata, você respeita todo mundo, você obedece pai e mãe, você obedece avó, você obedece avô, mas talvez lhe falte alguma coisa. Jesus Cristo. Falta reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia vai dizer que Pedro prega a palavra. Enquanto Pedro falava as palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém pode recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Deus usou uma igreja que estava pronta, disposta, que tinha uma palavra e que foi para salvar uma família, a família de Cornélio. Toda a sua casa foi salva, batizada pelo Espírito, com o Espírito Santo de Deus e batizada nas águas. Quando o Espírito Santo de Deus desce, passa a morar no coração daquela família, passa a morar naquele irmão chamado Cornélio, passa a morar em toda a sua família. E a palavra do Senhor diz que a partir dali eles foram também batizados. Sabe o que eu aprendo nessa noite e quero compartilhar com você? Deus tem separado você nesse tempo que talvez você não precise sair de Jope para ir a algum lugar pregar a palavra, mas que você pode fazer uso, por exemplo, do teu celular e ministrar uma palavra a alguém. Você talvez não precise sair de um lugar para chegar em outro, porque Deus tem te chamado nesse tempo tão bom. E a igreja foi chamada porque, se você for pensar comigo, Deus não deu a nenhum dos outros seres a opção de pregar o evangelho. Nem aos anjos Deus deu, nem a sua criação Deus deu. Deus deu a sua igreja. E se a sua igreja falhar, a culpa é da sua igreja. Porque essa igreja não está só. Quando ele diz: vou subir aos céus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e deixarei convosco o quê? Espírito Santo. Quando ele diz, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vocês não estão órfãos, descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, Samaria, e até nos confins da terra vocês serão minha testemunhas. Se a igreja falha, a missão é falhada. Se a igreja falha, a missão naufraga. Mas se a igreja se posiciona, o mundo é alcançado pela palavra de Deus. Então nós podemos olhar para Pedro e ser essa igreja hoje. Por quê? Porque temos
divisões, por que termos barreira, por que termos barreiras sociais, barreiras étnicas, por que termos coisas que nos separam das pessoas que estão sedentas do Senhor. Olhando para Pedro, nós podemos ver uma igreja pronta, uma igreja que fala da palavra do Senhor. Pedro não pensou duas vezes. Pedro, vem conosco. Será que o mundo não está chamando a igreja, dizendo assim, igreja, vem comigo. O que você tem para mim? Se alguém te perguntar nessa noite, o que você tem para falar do evangelho para mim? Qual a palavra que você vai ministrar a essa pessoa? Sabe, deixa eu contar aqui uma que me alegra, e que me alegra como pastor. Algumas pessoas, alguns jovens já me procuraram, falaram assim, pastor, o que eu falo quando eu me encontrar com meu amigo? Nós vamos estudar a Bíblia. Eu falei, Senhor, eu falo assim, minha filha, só de você orar, só de você estar ali com a pessoa ouvindo, você já está pregando o evangelho. Eu não vou dizer o nome do jovem, da jovem que falou comigo, mas olha que coisa linda. Olha que coisa linda quando você, por exemplo, se posiciona e às vezes Deus abre uma porta para você falar assim para a pessoa assim, cara, eu só quero ler o texto bíblico com você. E talvez você não saiba muito, você não fez um texto teológico, você não fez um curso teológico, mas se você abrir a tua palavra, se você abrir a tua boca, Deus enche a tua boca e usa a tua boca para salvar vidas. Quem sabe nessa noite Deus não desperte você, porque você fala assim para mim assim, pô pastor, a gente precisa fazer evangelismo, mas você, de onde você está, você faz evangelismo. Primeiro com testemunho de vida. Porque, por exemplo, como é que nós vamos evangelizar o vizinho se nós não damos nem bom dia para o vizinho? Nós não damos bom dia, não conversamos com o vizinho. O vizinho não sabe que a gente é crente. O vizinho olha para a gente, que crente metido. E pode ter crente metido nesse tempo? Hã? Mas se o vizinho olhar, olha, rapaz, quando eu for te visitar, se algum vizinho chegar para lá e para mim assim, crente igual esse, eu não quero ser, não. Hein? Eu vou te falar teu nome aqui. Não, onde a gente dá bom testemunho é na nossa vizinhança. Mas tem essa questão de, por exemplo, os vizinhos olhar para nós e ver em nós uma barreira. Os vizinhos são aqueles que vão bater na nossa porta quando o caldo entornar. Vai falar assim, você tem como orar por mim? Você tem como orar pela minha casa? Eu lembro de uma vizinha, e aí eu já vou concluir por causa do horário da ceia. Lembro de uma vizinha que ela falava assim, minha filha está tendo sonhos. Falei, que sonho? Ela sonhava de madrugada, toda madrugada, Ricardo, que vinha um homem cheio de faca, esfaqueava ela. A menina tinha 6 anos de idade. E aí ela acordava assustada, não dormia à noite, ficava com medo de dormir. Aí eu ia lá e orava. Ei, como é que ficou? Pô, dormiu bem. Dia seguinte que entrava, Pai de Santo. Pai de Santo. Aí daqui a pouco ela falava assim, ó, está entornando o caldo de novo. Tem como se orar de novo? Eu tenho. Quando eu entro, que eu olho, está lá o negócio lá. Eu não tinha isso aqui, não. Falei para ela assim, o que dá para a gente fazer com isso aqui? O que é isso aqui? Não, isso aqui, não, que o cara veio aí, fez o trabalho. Eu falei, mas você acredita nisso? Não é? Não, então o que eu posso fazer com isso? Não, pode jogar fora. Então tá bom. A gente tem que ter medo disso não, né? Sem ter medo disso não, né? Se falar para mim, me ligar, falar para o pastor, vem aqui tirar, eu vou não. Hein? Mete a mão, na autoridade, no nome de Jesus, se a pessoa permitir. Fui lá, tirei, joguei no lixo. Pá, orei, saí, tudo bem. Daqui a pouco, fui no outro dia lá, outro trabalho.
E aí, eu já estava saindo da graça. O Pai de Santo virou para ela e falou assim, cara, sabe onde é que você vai resolver teu problema? Na igreja. Procura alguém. Eu não vou resolver o teu problema. O Deus dos crentes vai resolver o teu problema. Olha só. E minha tia falava assim, você entra, você sai. Quando você sai, já entra o Pai de Santo. Mas os vizinhos têm que chamar a gente. Aonde é que os vizinhos vão procurar? Na casa dos crentes. Porque quando nós falamos de uma igreja preparada, essa igreja tem o quê? Palavra. Para salvar vidas. Então nós não podemos ser barreiras. Nós precisamos quebrar barreiras, paradigmas. Nós precisamos quebrar esse muro que muitas vezes a sociedade mesmo coloca. Os crentes só querem saber de ir à igreja. Mas os crentes não oram, os crentes não dão um bom dia, os crentes não fazem o que o Evangelho fala. Quando nós olhamos para isso, o maior milagre de uma família é a salvação. Talvez tenha famílias que você pode salvar ministrando uma palavra simples. Aquela vizinha, ela começou a caminhar para ir para a igreja. Mas, pelo que eu soube, nunca mais, depois que ela saiu de lá, nunca mais foi à igreja. Uma conversa que tive com ela, eu disse assim para ela assim, até hoje você ainda não se decidiu? Nem o diabo falando para você, na pessoa do Pai de Santo, que quem resolve teus problemas é Deus? Aí ela ficou olhando para mim, já não mora mais perto da minha casa, não tem mais contato. A última vez que eu a vi, eu perguntei isso para ela. Mas estava lá, uma igreja. Você é a igreja quando você está em missão. E Deus quer usar você como usou o apóstolo Pedro. Salvar uma família inteira. Você não tem noção o que é isso? Eu tenho. Não tinha ninguém de referência evangélica na minha casa. Todos agora estão sendo salvos. Todos. Eu posso repetir isso toda hora. Que se eu fosse acompanhar meu pai, como é que eu estaria? Se eu fosse acompanhar toda a minha família, como eu estaria? Se Deus não entra, se não tem uma igreja lá pronta para pregar o evangelho, uma igreja que insistiu comigo, que a gente fala também assim, não, minha geração era boa, eu era um jovem, eu também dei volta também na igreja. Eu faltava também à igreja, meu pastor foi me visitar por ausência. Vamos ser sinceros. Meu pastor foi lá, o que está pegando, irmão Paulo Ricardo? Por que você não vai mais na igreja domingo de manhã nem domingo à noite? Falei, pastor, eu tenho vergonha. Por que você tem vergonha? Porque eu falto domingo de manhã. Por que você falta domingo de manhã? Porque eu gosto de assistir Fórmula 1. Sou viciado em Fórmula 1, amo Fórmula 1, você é piloto de Fórmula 1. Ele falou, irmão Paulo Ricardo, você não pode faltar. E aí eu tenho vergonha, pastor. Sabe qual é a vergonha? De eu chegar, não ir de manhã, mas ir à noite. Porque vai ter algum abençoado, um enviado do cão dentro da igreja, e vai falar assim, não vem na EBD, mas vem no culto da noite. E não tem? Você não faça isso em nome de Jesus. Se teu irmão não vem, ou está sumido, meu irmão, celebra com ele. O dia que ele vier aqui, tem que celebrar com ele, não tem que ficar falando nada não, você não sabe. Aí o meu pastor, ele falou assim, então, a primeira pergunta que eu fiz, o senhor vai me excluir? Na época era excluir, né? Ele, eu? Quando você quiser voltar, depois de terminar a temporada de Fórmula 1, você volta. Pô, como eu queria que esse pastor tivesse vivo hoje, deveria estar com 100 e poucos anos, para me ver pastor. Porque foi um cara que investiu na minha vida. Você entende? Uma igreja que teve lá na minha casa, lá, irmão, meu tio dava volta, meu tio dava nó em pingo d'água, para não receber a igreja. Morreu salvo. Que Deus levante essa igreja. Que Deus levante a mim e a você. Amém? Preciso encerrar, eu não posso passar mais. Como Pedro, que Deus levante você, igreja. Vamos chamar o ministério de louvor.
Nós vamos ao momento... Eu chamei o Ministério do Louvor? Tá, chamou. Deixa eu só... Perdão, segura o Ministério do Louvor. Hino 123 do cantor, vou chamar os diáconos aqui à frente. Hoje eu quero cantar o hino 123. Vamos lá? Perdão, irmãos, porque eu já tinha fechado isso aí com a irmã Ruth. Tá? Vou pedir o diácono para vir aqui para frente. A palavra do Senhor diz que Deus nos deu uma ordenança, a ceia do Senhor. E ela é um memorial, é um momento em que nós participamos e entendemos. É um momento também de lembrarmos o sacrifício e celebrarmos também a vitória do nosso Deus. Então, nessa noite eu quero orar, entregando os elementos, mas eu quero ler um texto. Comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde pode comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A recomendação é cada um de nós nos examinar. Ninguém está autorizado a dizer quem deve ou não participar da ceia. Nós entendemos que Deus ordenou a ceia para a sua igreja. Então, você que é batizado biblicamente, você que está em comunhão com Deus e com a sua igreja, você pode e deve participar. Agora, se você tem alguma questão entre você e Deus, você julga e você mesmo se examina. Mas eu digo para você, Deus ordenou a ceia para a sua igreja. E é o momento de nós participarmos da ceia. Então vamos ficar em pé. Vamos cantar esse louvor 123, enquanto os amados diáconos vão estar distribuindo os elementos. Pai, muito obrigado por essa noite também, Senhor, que nós celebramos a ceia do Senhor. Muito obrigado pela ordenança que nos faz lembrar e anunciar a sua morte até que o Senhor venha. Aqui está, Senhor, os elementos preparados pela mão da tua igreja. Aqui está o corpo que simboliza, aqui está o pão que simboliza o teu corpo, aqui está o cálice que simboliza o teu sangue. Queremos nessa noite, Senhor, que o Senhor ceie conosco, que o Senhor esteja presente. Eu sei que o Senhor está presente já trabalhando na vida da tua igreja, mas que nesse memorial, Senhor, o Senhor venha também tocar nas nossas vidas, venha nos despertar para um novo momento, um novo momento com o Senhor, que seja a renovação de votos, seja a renovação de aliança com o Senhor, mas Senhor, que nós venhamos lembrar do seu grande sacrifício, que o Senhor entregou sua vida na cruz do Calvário, morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e vive está, e o teu preço foi alto preço, foi um preço maravilhoso, pago por nós, e nós não merecíamos, mas o Senhor se entregou por nós neste lugar, para a honra e a glória de Deus Pai. Nós oramos agradecidos, Senhor, por tão grande amor, por tão grande sacrifício na cruz do Calvário, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Enquanto os amados diáconos distribuem os elementos, nós vamos estar adorando ao Senhor com o hino 123.
que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais salvo que a neve ser. Glórias a Deus. Alguém no plenário que não recebeu os elementos? Alguém? Se não há, acho que todos receberam os elementos. Isso. Vai lá. Fábio Natália. Isso. Glórias a Deus. Mais alguém? Amém. Vocês aguardem então que eu vou estar servindo os nossos diáconos. Mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Comamos o pão. A diaconisa Elisângela, na direção do culto, falou para a gente cumprimentar, né? Foi tão gostoso. Mas agora também vou te dar a oportunidade. Eu vou citar aqui, por exemplo, só para você ter uma ideia. Eu orei por Pablo e Bruna, orei por Dilemano e Graciete, orei pela diaconisa Jussiara, diaconisa Ruth, diaconisa Jussé, diaconisa Elizabeth, perdão. Durante 30 dias. Falei, Senhor, eu não quero falhar nenhum dia, orando por vocês. Isso é um compromisso que faço e penso que é muito bom a gente fazer. Então você sai aí do lugar, troca o cálice com alguém, mas ora. Entrega essa pessoa na mão de Jesus, para que o mês dela seja um mês abençoado. Eu estou aqui, estou sentindo falta de Graciete e de Lermano. Sentindo falta de Pablo e de Bruna. Vou orar mais ainda por eles, porque o teu sucesso é o meu sucesso, a tua alegria é a minha alegria. Você presente aqui quer dizer que você está bem com Deus, está bem com a sua casa. Então nessa noite troque o cálice e ore por essa pessoa. Vamos lá, troque o cálice com alguém aí, se movimente para a glória do Senhor com muita alegria. Fecha esse acordo com Deus nessa noite. Isso. Vamos continuar nisso aí, tá?
Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Diaconisa Elizabeth, esteja orando, agradecendo ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Jesus morreu no meu lugar. Foi no nosso lugar que Ele morreu, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então eu te louvo e te agradeço por esse privilégio que o Senhor usou teus servos para trazer a palavra a cada um de nós. Se nós estamos aqui salvos por Jesus Cristo, é porque a palavra foi pregada a cada um de nós. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela sua igreja. Muito obrigada, Senhor, pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo no nosso lugar. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço pela minha salvação. Te agradeço, Senhor, por eu fazer parte de uma igreja que tem pregado a tua palavra. Muito obrigada. Não tem como eu não te dizer outra coisa a não ser muito, muito obrigada, meu Pai, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui compartilhando esse momento especial da ceia do Senhor com meus irmãos. Muito obrigada, Jesus. É no seu nome que eu oro e te agradeço. Alvo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Deus. Nessa noite, há alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus, alguém que deseja renovar os seus votos com o Senhor. Há alguém, eu não vou me prolongar, mas se Jesus falou ao teu coração, a palavra do Senhor diz: não endureçais o vosso coração. Entregue sua vida enquanto é tempo. Assim como ele fez na casa de Cornélio, ele pode fazer na tua casa. E você corre o risco de ser feliz de vez. Como eu sou feliz. Como essa igreja, como você que é crente é feliz. Permita só falar uma coisa. Esses dias eu estava vendo um cara tocando um violão e eu vi o quanto Deus não me permitiu cantar e tocar. Porque talvez se eu cantasse e tocasse, como esse pessoal canta e toca aqui, talvez hoje eu estaria longe do Senhor. Mas como Deus foi bom, me trouxe para a presença dele, falou assim: cara, só que tu não vai ficar parado não, vou te dar um ministério melhor ainda, mais árduo, que é o ministério pastoral. Mas eu posso dizer a você, sou muito feliz com Jesus. Muito obrigado, Deus, por ter entrado na minha casa. Muito, muito obrigado por ter mudado a minha família. Muito obrigado, Deus, porque ninguém falava de Jesus para mim. Mas quando Jesus entrou, mudou toda a história lá de casa. Amém? Olha como eu estou feliz com Jesus. Pai Santo, muito obrigado por tudo que nós fizemos aqui nessa noite, Senhor. Todo o nosso movimento seja para engrandecer e exaltar o Teu nome. Que ninguém aqui, nem homem nenhum, Senhor, seja exaltado, mas o Teu nome seja exaltado. O Teu nome seja glorificado.
porque Tu és maravilhoso, Deus. E nós só somos gratos ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, nos resgatou, nos amou primeiro. Ó Deus, estamos aqui nessa noite, noite de celebração. Nós te agradecemos, Deus, pelo culto, por cada irmão que veio. E aquele que não pôde estar aqui, Senhor, toca. Ó Deus, desperta, Senhor. Como sentimos falta de alguns irmãos. Mas, Senhor, que nessa noite Teu Espírito Santo fale o quanto Ele é importante, quanto ela é importante, porque faz parte do corpo, Senhor. Agora, Deus, nós queremos ir para o nosso lar. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Que seja uma semana repleta da Tua presença. Uma semana de oração, de jejum. Mas que em tudo, Senhor, nós façamos para a glorificação do Teu nome. Seja uma semana de portas abertas sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja. Seja uma semana de cura. Seja uma semana de transformação. Ó Deus, seja uma semana marcada pela Tua presença na nossa vida. Muito obrigado. Seja exaltado, glorificado para todos sempre. Oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você pode sentar, me dê um minuto, rápido. Querido, sim, seu próximo domingo, o outro domingo, nós temos a Assembleia da nossa igreja, a Assembleia Ordinária. No dia 25 de outubro, estaremos indo à CIBAP,